AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. Bom, gente, hoje é nosso episódio especial do Setembro Amarelo, então a gente vai discutir um pouquinho sobre saúde mental, sobre ansiedade, estresse, esgotamento mental. Também vamos falar um pouquinho sobre home office, produtividade no home office, e para isso a gente trouxe 3 psicólogos para ter essa conversa aqui com a gente. Mas eu estou aqui com alguém que já é de casa, então Abraão Martins, tudo bom com você? Salve, Lara, tudo bom? Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraão aqui mais uma vez, né? Sou vice-presidente da Adapt. E, cara, que galera boa que tá reunida aqui hoje, hein? Tenho certeza que a gente vai aprender muito com essa galera. Eu já tô ansioso pra perguntar algumas coisas aqui. Então, gente, a ideia é que, por trazermos 3 psicólogos, é que vocês se complementem, que vocês conversem entre si, para realmente a gente construir essa conversa, né? Porque vocês são de vários contextos diferentes, então, começando a apresentação, eu estou aqui com o Lucas da Eureka. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas Rigoni, eu sou psicólogo, eu sou professor de psicologia na Eureka. Agora a gente está com um perfil novo aí, que é o Eureka para terapeutas, mas já há muito tempo a gente produz conteúdo para terapeutas e para todo mundo que queira ver um pouquinho mais de perto, assim, como que a gente aborda esses temas de psicologia, ansiedade, depressão, motivação, rotina, produtividade. Eles são, assim, como é que a gente fala, né? O pão francês aí do dia a dia do psicólogo. Se eu tirar a barba, eu fico com uma cara bem de jovenzinho, mas apesar de cara de jovem, eu tenho já uma estrada aí na psicologia. Eu já tenho um mestrado e outras pós-graduações, assim, mas nem quero me conceituar dessa forma. Hoje eu sou um cara aqui alegre para falar de assunto de psicologia mesmo. Para dar o lado das empresas juniores, nós estamos aqui com a Raíssa. Boa noite, gente. Boa noite, Lário, Abraão. Eu me chamo Raíssa Teles. Eu tô terminando a faculdade de psicologia e eu faço parte da Ápice Consultoria Júnior, aqui da UFJF de Juiz de Fora. E a gente trabalha oferecendo serviços para outras empresas juniores. E a gente oferece serviços sobre gestão de tempo, motivação, sobre trabalho em equipe, assuntos muito ligados com o que a gente vai discutir hoje. Então vai ser um prazer conversar aqui hoje com a Mariana, com o Lucas. Estou muito feliz de estar aqui. E para completar essa bancada de psicólogos nossa, estamos aqui com uma recém-formada, né? Mariana, tudo bom com você? Tudo bem, Hilário. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Mariana Cartacho. Como o Hilário falou, eu sou recém-formada, me formei no finalzinho do ano passado. Hoje em dia eu trabalho no departamento pessoal da Rede Meridional, trabalho aqui em Vitória. Estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu participo do podcast e comecei a ouvir recentemente podcasts, eu não era um hábito que eu tinha e tenho gostado muito. Quem sabe esse seja o primeiro de alguns e vou passar a ouvir com certeza muito mais. Olha só. Gente, começando esse papo nosso, eu queria falar um pouquinho sobre o home office, né? Porque a gente já tá há 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente tá nessa pandemia e não tem perspectiva de quando vai acabar. E um fato curioso é que em 2020 nós fomos forçados a entrar num home office. Esse home office ele não estava estruturado, então as pessoas precisaram aprender o que era home office, como agir no home office, como que funcionava, como separava o seu trabalho da sua vida pessoal. E também, falando da perspectiva dos universitários, a gente começou a ter o EAD, as universidades, falando na questão da UFES, não estava preparada para ter um EAD, então teve toda aquela questão dos professores se adaptarem, dos alunos se adaptarem. Não sei se até hoje conseguiram se adaptar, mas a gente tem toda essa questão desse home office que ele precisou acontecer de um jeito que você, querendo ou não, ele precisava acontecer. Então, eu queria começar essa conversa nossa perguntando para vocês como que separa o seu trabalho da sua vida pessoal quando a gente tá nessa loucura de pandemia, né? Quando não é uma escolha sua trabalhar em casa, quando você precisa trabalhar em casa. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Já há algum tempo, então, como você falou, Hilária, a gente tá, 1 ano e meio, 2 anos vai fazer, né? De toda essa situação e essa adaptação que a gente teve que fazer para home office. E por mais que a gente fale sobre isso, assim, as adaptações, elas não param de acontecer. A gente ainda precisa, assim, ficar se reinventando, né? E se adaptando aos contextos diferentes.
a própria ansiedade que a gente vai falar bastante hoje, que vem exatamente disso, né, de tentar controlar alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, e isso estava muito mais forte lá no começo. Para mim foi bem difícil essa adaptação. Eu até hoje vou adaptando, vou botando alguma luz diferente aqui, vou botando alguma coisa nesse que ficou o consultório virtual, que é aqui mesmo, onde eu tô aqui com vocês, eu tô sentado aqui onde eu faço as consultas também, e a maioria das aulas, mas no começo foi bem difícil, assim, eu demorei um pouco para conseguir estar assim, não, agora eu vou pro home office mesmo, então essa coisa aí vai demorar bastante. Eu tava precisando muito de férias lá por início de 2020, tava muito cansado. Tinha momentos que eu ia pro banho, assim, eu lembro dessa imagem, de eu indo para debaixo da água e sentindo, assim, o estresse todo de tanto estar trabalhando. Saí de férias e num terço das férias, não foi nem na metade da praia, que eu tava com a minha família, começou a estourar a questão toda da pandemia e a gente teve que cortar as férias no meio. Voltei para minha cidade e já voltei a trabalhar, né? Eu pensei, não, se não vai dar para ir pra praia, então eu vou voltar a trabalhar. E aquilo ali, caras, quase que me pegou num burnout, assim, sabe? Quase que me deu uma depressão ali no momento. E a depressão nem sempre aparece pautada pela tristeza, né? No meu caso era esse esgotamento. E aí a adaptação do home office e separar a vida pessoal do trabalho foi bem difícil nesse começo aí. Eu achei muito interessante esse ponto, porque o que a gente observa é que as pessoas estão trabalhando muito mais em casa, ao contrário do que era esperado, né? E até por não ter esse tempo do trajeto que a gente iria até a nossa faculdade, até o nosso trabalho, não ter o tempo do cafezinho, a gente vê que as pessoas estão mais sobrecarregadas, trabalhando muito mais. Quando você perguntou isso, eu pensei um pouco das pessoas que trabalham em equipe. E como é importante você tentar estabelecer limites e como às vezes isso não é uma coisa que você precisa tentar resolver sozinho. Você pode tentar buscar resolver isso por meio do diálogo. A gente percebe que tem professores e vão ter pessoas nas equipes de trabalho mais abertas, né? Mas tanto isso na faculdade, né, pensando numa turma ou numa equipe de trabalho, tentar dialogar. E um exemplo, né, o WhatsApp. Talvez colocar um limite para você, porque se você não colocar um limite, você vai estar recebendo mensagem o tempo inteiro. À noite, você vai estar respondendo mensagem. Então, talvez conversar com seus colegas para estipular um horário. E talvez isso seja positivo para eles também. Na faculdade, a gente percebe que tem professores que estão mais abertos a conversar sobre o trabalho, que estão sendo mais flexíveis. Então, talvez tentar conversar sobre esses limites em equipe pode ser positivo para essa questão do home office, porque tá todo mundo tentando se adaptar, né? Verdade. No meu caso, eu não precisei, né, em momento nenhum, desde o início da pandemia, a ficar em home office. No início da pandemia, né, eu era estagiária ainda, então eu era estagiária do Meridional lá de São Mateus, e por causa da pandemia eles acabaram cortando o contrato, né, dos estágios, então aí eu fiquei em casa. Aí eu fui demitida, né, e fiquei em casa, mas eu não passei por isso. Mas logo depois eu voltei a trabalhar no hospital, então eu não tive esse processo de home office. Eu tive o processo do medo de não saber o que seria no amanhã, porque eu estava desempregada, no meio de uma pandemia. Mas isso de equipe, né? Quando você trabalha no local e trabalha em equipe, você está acostumado com essa interação, né? As pessoas ali se complementando no trabalho. E aí eu acredito, porque eu acompanho isso com a minha esposa, né? Quando ela ficou em home office, ela sempre trabalhou em equipe, ela teve que ficar em casa, trabalhar de casa. E atualmente ela também trabalha sozinha, então ela fala dessa necessidade, né, de interação, de ter uma pessoa ali com quem contar. Porque às vezes o home office ele dificulta isso, né? Às vezes até para pedir ajuda é mais complicado. Entende? Então, acredito que isso afeta muito nessa questão mesmo do trabalho em equipe, porque você consegue trabalhar melhor tendo interação, né? E complementando o serviço. E quando está sozinho, você tem que fazer muita coisa sozinho e lidar com tudo sozinho. Além da jornada dupla que é até em casa, porque a gente acha que o pessoal que está em home office está, trabalhando e cuidando da casa, né? Tem mulheres cuidando dos filhos, então, assim, a coisa ela é bem mais complicada.
Eu acho que a gente não pode discutir home office pensando somente na questão pessoal de cada um e na questão trabalho, né? Olhando para o lado do trabalho, a gente tem que ver o contexto geral que a gente está inserido. Então, a gente está numa pandemia, tem essa questão do luto coletivo, tem essa questão de você que não está em home office, né? Igual a Mariana falou, de você sair de casa e ter toda aquela sensação, né, de perigo ou de alerta. Então, isso tudo afeta, né, o seu desempenho, a sua produtividade quando você começa a trabalhar. Então, falando nessa perspectiva, né, de você tá lidando, eu faço parte da Adapt, uma empresa júnior, então você tá lidando com equipes, você tá cada um no seu setor, mas ainda assim essas equipes funcionam e essa engrenagem precisa rodar para isso funcionar. O Abraão aqui, ele é do RH, então ele pode falar muito mais do que eu, mas cada um lida com o home office de uma maneira. Então, vocês comentaram que tem que conversar, estipular horários, mas aí tem uma pessoa que é mais diurna, tem uma pessoa que é mais noturna. Então, eu, por exemplo, sou bem mais produtivo lá por umas 10 horas da noite. Só que aí eu entendo que o Abraão dorme cedo. Então eu não mando mensagem pro Abraão depois de 10 horas, ou eu evito ao máximo fazer isso. Então como que você também tenta fazer esse balanço entre equipes para fazer isso funcionar, gente? Eu acredito que é isso que você falou, reconhecendo, né, a forma como o outro trabalha melhor e tal. Eu funciono melhor de manhã cedo. De manhã cedo eu acho que toda a minha produtividade vai ali. Eu posso acordar 6 horas da manhã, se eu tiver que trabalhar, eu vou até o horário do almoço, até meio-dia. Aí depois parece que dá aquela baixa, assim, sabe, na produtividade. Eu acho que é isso, é você reconhecer, né, o limite do outro, já que mesmo longe tem que trabalhar em equipe, então saber, né, conhecer mesmo. E se tentar organizar tanto a sua rotina quanto a rotina da equipe, né? Para poder alinhar, né, as coisas. Sim, eu acho que assim, a Adapt, ela tem o privilégio de ter uma equipe pequena o suficiente pra gente saber não, né? A gente ter uma noção de como funciona a rotina de trabalho de cada um dos membros e das membras. E aí a gente consegue adaptar a nossa comunicação e usar plataformas focadas nisso, né? Tem aí o glorioso, vou usar o exemplo da diretoria que usa o Slack, que tem um negócio maravilhoso que ele desliga notificações fora do horário comercial, e fora do Slack ali, usando plataformas mais informais, né? O próprio WhatsApp ali, a gente tenta bater muito na tecla de, olha, final de semana, deixa o trabalho quieto. Apesar de que programadoras, eles não ouvem a gente, né? Eles não vão te ouvir, eles vão pegar o domingo de tarde pra programar do mesmo jeito. Por mais que a gente fale, cara, pega o domingo à tarde, vai ficar com a família, vai lavar umas vasilhas, vai fazer uma comida gostosa. Não, o cara vai lá e vai pegar no código do mesmo jeito. E aí a gente consegue, tendo uma equipe pequena o suficiente, entender como que cada um trabalha. Por exemplo, eu consigo saber que o Wallace acorda mais tarde, e o melhor horário pra falar com ele é à noite. Consigo saber que a Kathleen acorda mais tarde, consigo saber que o Paulo acorda cedo. Então eu consigo resolver coisas muito bem de manhã com o Paulo, porque às 8 da manhã ele tá super produtivo. Então eu acho que conhecendo as pessoas a gente consegue diminuir pelo menos um pouquinho da angústia que é essa situação, né? Ô Raíssa, a Ápice tá trabalhando no nosso processo seletivo, né? No processo seletivo da Adapt. Eu acho que você não tá participando da equipe, certo? Uhum, certo. Mas como que é lidar com outra EJ, né? Sabendo que ela pode ter uma organização diferente, sabendo que ela pode ter um jeito de lidar com a questão online diferente. Como que vocês, uma EJ de psicologia, como que vocês lidam com isso? Interagindo com outras pessoas do movimento Empresa Júnior nesse sentido? Então, quando o Abraão tava falando, eu já tava pensando um pouco nisso, né? Porque ele tava falando que quando é um conjunto de pessoas pequena é mais fácil. E eu tava pensando que justamente é aí que entra o psicólogo. Quando tem, né, um grupo grande, é aí que nós entramos. Quando a situação tá complicada, o nosso papel é justamente esse. A gente já teve que lidar com muitas empresas que estavam em situações difíceis, que não tinham psicólogo. Muitas vezes a empresa júnior não tem um departamento de gestão de pessoas, não tá preocupada com essa questão. Eu acho que a pandemia trouxe muito, né, a psicologia pro centro, né, dos debates, e agora a gente está discutindo e as pessoas estão buscando mais informação sobre isso, e isso é muito positivo, mas infelizmente foi na hora que a conta chegou, né. E você perguntou a questão do processo seletivo. O
psicólogo ele vai estudar para fazer o processo da melhor forma possível, né? Para encontrar as pessoas com as habilidades que você está buscando na sua empresa. Mas a gente tem feito muito agora na pandemia, treinamentos de motivação, de gestão de tempo, que está muito relacionado com isso que a gente conversou, né? Que as pessoas tiveram que aprender a se organizar em casa, né? Como que eu vou conciliar os meus estudos com o meu trabalho? Muitas pessoas, estudantes, tiveram que começar a trabalhar para poder ajudar em casa, né? Ou então tiveram que começar a cuidar da casa. Então, essa questão da gestão de tempo é muito importante. E a gente tá vendo muito essa discussão sobre produtividade, né? Sobre produtividade tóxica ou não. Quero até ouvir o que vocês pensam sobre isso também, né? Porque eu acho que é um pouco o papel do psicólogo isso. Por isso que é tão importante que tenha um psicólogo numa empresa, porque é ele que vai ajudar a organizar isso. Se a empresa não está conseguindo funcionar bem nessas questões, né, de relacionamento, de organização, de saúde mental mesmo, o psicólogo vai conseguir chegar e ajudar essas pessoas. É importante, né, a gente falar sobre psicólogo no trabalho, porque é o que você falou, a conta chegou agora, né? As pessoas estão tendo que ser produtivas num contexto pandêmico de extremo horror, né, que as pessoas estão lidando com perdas, e você falou de empresas pequenas não terem psicólogos ou gestão de pessoas, né, mas até empresas, redes grandes não têm psicólogos do trabalho, então tem algumas empresas que estão começando agora a fazer gestão, né, isso é uma coisa que quando eu comecei a olhar para a organizacional, é uma coisa que sempre me preocupou, como, sabe, que as empresas não estão olhando para isso, né, para o psicológico do trabalhador. E aí a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Burnout e, assim, algumas discussões sobre as principais características, né, da doença e a dimensão dela. Exaustão emocional, reduz, né, a realização profissional da pessoa. O indivíduo ele não percebe, né, que tem condições de dar conta do trabalho e tal. Por quê? Porque estão exigindo demais, entendeu, dos trabalhadores. E é claro que ele não vai dar conta. É claro que se ele precisa desempenhar uma função em que ele precisa, no mínimo, de um ambiente que proporcione a ele, né, desenvolver essa produtividade, ele não tem isso, ele não vai conseguir. Então ele já começa a duvidar dele mesmo, né? Então aí a empresa não proporciona esse ambiente que o colaborador consegue ser produtivo, e isso causa nele, né, um problema, e aí volta para a empresa em forma de prejuízos, né? Mesmo com isso, a empresa ainda tem essa dificuldade de olhar para o colaborador como uma pessoa que necessita ali de um olhar mais aprofundado, ou de uma rede melhor, né, de apoio dentro da empresa, ou ver essa questão mesmo para além da produtividade, né, do ser humano em si. Caras, é muito interessante o que vocês estão falando, o que as gurias abordaram aí sobre produtividade, ambiente, né? Eu acho que foi a Raíssa que falou lá no início, e agora complementa o que a Mariana está dizendo. O ambiente ele é muito importante, e a partir do momento em que o escritório ele foi para o home, a gente começou a pegar um quarto da nossa casa, uma parte, uma sala, e tentou adaptar isso assim de uma maneira suficientemente organizada para a gente poder trabalhar. Isso teve grandes obstáculos, e esse momento de você encontrar os colegas, de você ter aquele momento do cafezinho. Eu, no contexto de professor dando aula, né, eu dei muita aula presencial, depois a gente ficou 1 ano e meio dando aula online. Eu fiquei no início e eu tentei contornar um pouco isso com os alunos, mas uma tristeza, porque eu, como aluno dos mesmos lugares onde eu dou aula, eu tinha aquele momento do intervalo e vi o quanto que isso era riquíssimo, assim, né, do encontro da galera no local ali do intervalo, e depois via as turmas e via, assim, grupos sendo formados, amizades sendo formadas, porque esse momento que vai entre uma aula e outra, ou o momento do intervalo, ou que vai para um momento ou outro do trabalho, ele faz parte também, ele é super importante. A gente perdeu bastante disso, porque os alunos terminam uma aula, eles desligam a câmera e eles vão tomar água, tomar café sozinhos, né? Eles não encontram o outro, nem que seja para falar mal da aula, nem que seja para falar da aula, falar de como é que tá sendo a coisa, ou falar de outros assuntos aleatórios. Então, isso é muito importante. A depressão e esse tipo de depressão, do estresse, do esgotamento, a vulnerabilidade nossa aqui está muito relacionada à nossa rotina
rotina, né? As depressões, os episódios depressivos, eles são muito doenças da rotina. A rotina, a organização, no que a gente puder ajudar o nosso corpo a entender, a ajudar ele a fazer a homeostase dele, isso ajuda, né? Então, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter as refeições nos mesmos horários, ter horários pré-estabelecidos de lazer, isso é super importante para o cuidado com o nosso humor, que a depressão ela é um transtorno do humor. Então, no tratamento de depressão, você aborda muito a rotina da pessoa. Então, o trabalho, quando a gente precisava se deslocar para ir presencialmente, ele meio que te dava esse enquadramento de horários. Então, a pessoa tem que acordar às 7 da manhã e ela tem que saber calcular o horário para ela pegar o transporte até o trabalho. Depois ela sabe quando que vai ser o intervalo e ela chega em casa e meio que o trabalho ficou lá. Agora no home office isso aqui se esculhambou. Em muitos casos esses horários todos se misturaram. Então o que eu vejo muito grave e tento alertar os pacientes é: não fica acordando cada dia num horário diferente. Não fica deixando para ter as refeições quando bate a fome. Não fica dormindo cada dia num horário diferente só porque agora tá no home office. Tente evitar aquela coisa de dizer assim: agora eu tô em casa, eu vou deixar para fazer o trabalho lá pelas 9. Eu vou dormir umas 3 horinhas aqui à tarde, depois eu faço aquilo. A gente não fazia isso antes, né? Então isso, cada dia ser diferente, pode até ter benefícios assim de coisa boa, né? Ter essa liberdade para customizar a rotina, mas do ponto de vista da saúde do nosso humor, isso é muito arriscado. Então, a primeira coisa que eu deixaria aqui sobre produtividade, sobre saúde do nosso humor, saúde emocional, saúde mental cara, pega uma agenda, pega um planner aí, faz uma rotina quadradinha. Daí tem muitas pessoas que dizem: mas eu odeio rotina, Lucas, mas rotina é diferente de mesmice. A rotina te permite uma maior liberdade para tu curtir os momentos, porque eles vão estar separados e o momento do lazer vai ser o momento do lazer. E o momento do trabalho vai ser do trabalho. Então, por exemplo, é bacana que a gente possa entender a rotina do colega e saber que, o Rodrigo produz melhor às 10, então acho que eu vou chamar ele às 10. Mas quando essa empresa vai crescendo, não tem muito como fazer isso com todos, né? Então, lá na Eureka, a gente tem horários bem definidos, assim, das 8 às 8 e é isso aí. Cada um tem os seus turnos bem definidinhos e encerrou o trabalho, o pessoal até troca a foto do WhatsApp ali. Tem muitos ali que trocam a foto, respondo amanhã. E eu acho interessante comentar também que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente ser gentil com a gente mesmo, no sentido de não usar uma agenda e colocar lá 20 coisas no seu dia. Se você não fez as 20, você não é produtivo, é horrível, sabe? É colocar as pequenas coisas que você fez. Presente. Você arrumou a cozinha, lavou a louça, coloca lá também. Isso é uma coisa que dá trabalho. E você fez, coloca lá, dá banho no cachorro, tudo isso entra no planner e no final do dia, da semana, tentar olhar para as coisas que você fez e não só olhar para, nossa, não fiz esse monte de coisa que eu me planejei. E aos poucos você vai melhorando nisso, sabe? Nessa organização. Para tentar pensar numa produtividade mais saudável, isso é importante, né? Não querer abraçar o mundo e ter que fazer tudo que você se propôs a fazer. Porque às vezes a gente planeja um monte de coisa e não consegue fazer naquele dia, né? Eu tenho duas dúvidas para vocês. A primeira delas é o seguinte: eu li na internet, e aí eu queria saber de vocês, profissionais, qual o fundo de verdade ou de mentira no que eu vou alegar aqui agora. É um pensamento de que as pessoas que seguem os cuidados sanitários, né, da pandemia, basicamente manter o isolamento, usar máscara e ficar em casa, estão correndo risco de ter sequelas mentais no futuro. Eu queria saber de vocês o quão verdade ou não isso é, e se realmente existe esse conflito entre cuidados sanitários e cuidados mentais. A questão aqui eu sigo todos os meus cuidados, eu fico em casa, estou no isolamento. Como que eu faço para eu não estragar minha mente enquanto eu tô tendo esses cuidados, enquanto eu tô vendo que as outras pessoas não estão tendo, sabe? Como que eu gerencio
conflito na minha vida. Complementando a pergunta do Abraão, gente, para vocês terem mais com o que conversar, eu faço terapia presencial, né? Então eu me desloco até minha psicóloga e tal, e eu converso muito com ela que eu percebi que eu sinto essa necessidade de me deslocar, de mudar de ambiente. Então, ir para um escritório trabalhar, ir para um lugar fazer terapia, ir para outro lugar fazer uma compra, mas aí é uma coisa também que se relaciona muito com essa pergunta do Abraão do isolamento social. Porque pessoas que têm essa característica, vamos dizer assim, precisaram ficar em casa e precisaram cortar esse contato social, né? Então eu queria saber também como que o isolamento social ele pode afetar o comportamento e esse relacionamento pessoal nosso, sendo que não é como se fosse... Tipo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa... Então a gente consegue ter um padronizar. Não, tem gente que não tá seguindo as recomendações que o Abraão comentou. Então como também lidar com essa frustração, sabendo que você tá se isolando e isso pode te prejudicar, né? Mas como que isso afeta, né? Nosso comportamento e nossa relação futura, né? Eu acho que fica muito fácil da gente pensar quando a gente pensa em sair com máscara e o que isso demanda da gente. Porque antes a gente saía sem máscara, metia a mão no rosto, e agora a gente tem que ter todo um cuidado que a gente não tinha antes. E isso existe do nosso cérebro, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu saí na pandemia, eu voltei e eu me sentia exausta. Era uma ansiedade, era um cansaço de ter que estar atento o tempo todo, e o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele quer, assim, funcionar, mas, assim, do automático possível. Então, isso deixa a gente angustiado, cansado. Outra coisa que vocês perguntaram o que pode acontecer com a gente é que a gente tem observado um aumento, né, do consumo de álcool. As pessoas podem acabar aumentando o consumo de comidas que elas gostam, né, aumentar comportamentos que às vezes vão trazer um prazer mais imediato para elas, para compensar a falta dessas coisas que elas não estão tendo tanto acesso agora. Então essas são algumas das consequências psicológicas que já estão sendo observadas. Ah, com certeza. Eu posso citar meu caso. Antes da pandemia, eu estava numa rotina linda de dieta e exercício. Tinha perdido 30 quilos. Recuperei os 30 na pandemia. Sobre o questionamento, né, de vocês. Nossa, no início eu tava assim, aflita, angustiada, porque eu via isso, sabe? Eu via que as pessoas não estavam levando a sério. Cara, a gente que tem o mínimo de bom senso consegue perceber que a situação tá muito feia. Então você não vê o outro fazendo o mesmo, né, ou não dando tanta importância, isso mexe com a gente. Isso deixa a gente muito desesperançoso de que isso possa acabar em algum momento. E as pessoas agora estarem sendo vacinadas, né, elas acham que tomou a primeira dose hoje, amanhã ela já pode ir para a rua, andar sem máscara. Não pode, entende? Então, assim, eu tomei o cuidado, vou falar por mim, né? Eu tenho tentado manter uma rotina, né, de acordar. É mais fácil para mim porque eu trabalho, né? Então eu tenho minha rotina já de trabalho diariamente. Mas eu evito muito, acho que não consumo tanta informação, porque se você for ler tudo, ver todos os jornais, você chora. Surta na hora, porque tá doído acompanhar tudo, entende? Eu acho que isso que a Mariana falou é muito importante, porque realmente tem, assim, informação o dia inteiro, a cobertura não para. Então, assim, não que você também, né, vá se alienar do mundo, mas tentar controlar isso, não precisa ficar o dia inteiro procurando informações e avaliar até que ponto essa informação tá contribuindo para você, sabe? Tá fazendo sentido para você. E acho que isso é muito importante para a saúde mental. Teve uma vez que eu fui ler uma matéria, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu não consegui lidar com aquilo que estava sendo dito, sabe? Foi tão difícil para mim acreditar no que eu estava lendo, que eu entrei numa crise. E também essa questão do isolamento, né? As causas que isso pode trazer para nós, eu vejo que a gente está tentando muito simular as nossas relações pessoais através de telas. Então, vamos... Esse tempo do cafezinho, vamos criar 10 minutos aqui entre uma reunião e outra para fazer o tempo do cafezinho? E eu sinto que fica algo meio que forçado. Tipo, vamos separar 10 minutos pra gente simplesmente conversar? Não sei, entendeu? Então, você tá diante de tela pra trabalhar, pra estudar, pra se divertir. Então, como que isso também afeta o nosso cérebro? A gente precisa trabalhar a aceitação de que não precisa dizer que é uma relação igual como se a gente estivesse presencial, sabe? Como algumas pessoas dizem assim, mas...
proporcione momentos que vai ser igual a você tivesse do lado da pessoa aí, proporcione momentos de jantar juntos com a câmera. E isso é ótimo, né? Maravilhoso, é o que a gente está aprendendo a fazer. Só que a gente não precisa ter a expectativa de que vai ser igual a uma relação presencial. Nós devemos nos lembrar que a gente tem um propósito enorme aqui, muito significativo da gente estar fazendo esse afastamento. É um sofrimento que nós estamos compartilhando de ter que fazer esse afastamento, só que é um sofrimento com o propósito mais nobre que tem, né? Que é proteger a saúde, a vida das pessoas. Então a gente aceita que agora a gente está fazendo o que é possível. E antes, né, nos períodos iniciais mais tenebrosos aí, a gente teve que se esforçar bastante para aceitar isso, porque senão a gente vai se frustrar se a gente achar que essas relações assim, à distância, elas vão ser iguais, elas podem ser muito boas, podem ser realmente muito boas, mas não precisa aceitar, ela é diferente, a interação à distância, online, pela câmera, ela é diferente, né? A comunicação, quando a gente está presencialmente com uma pessoa, o nosso corpo ele tem toda uma intuição, né? Ele é perito em leitura das emoções no corpo e no rosto da outra pessoa, e no online, na câmera, a gente perde muitos desses recursos, dessas variáveis. Complementando a pergunta ali dos estudos, né, eu acho que agora assim, vão ter muitas oportunidades de a gente fazer estudos sobre isso. Eu acho que a gente está ainda começando com esses estudos, são muitas variáveis diferentes, cada pessoa tem um contexto, aí a gente teria que fazer uma organização muito bem feita de diferentes contextos, né, da população para fazer esse tipo de estudo, e agora eu acho que vão vir muitos estudos interessantes por aí. Até agora, o que a gente observa é o que a gente meio que falava antes, né? O básico, assim, do cuidado do nosso humor, em que, infelizmente, ou talvez felizmente, a gente não tem um aplicativo ou nos relógios de pulso, assim, que dizem, tome mais cuidado, durma um pouco mais, cuidado que o seu humor está no nível 50, você está quase deprimindo. A gente não tem isso. A gente precisa aprender a observar. Então, quando a pessoa procura um atendimento psicológico, as primeiras etapas da terapia são de observação. E aí é observar como é que está a qualidade do sono, como é que está a qualidade do apetite, libido, motivação, aquela energia, né, para levantar da cadeira. Começa a perceber que está cada vez mais difícil e aquilo continua durante os dias. Acordar de manhã está sendo muito difícil, e observando tudo isso é o nosso trabalho que a gente tem que fazer. Não tem um aplicativo. Show. A minha segunda pergunta, assim, quando a gente procura ajuda profissional, ou simplesmente se você é um adulto que tem consciência, um pouquinho de consciência de saúde, você sabe que algumas coisas são, assim, excepcionais para manter a mente em dia, né? Um exemplo delas, por exemplo, o exercício físico, né? Se o corpo está em dia, a mente está em dia, vice-versa. E aí a gente já falou aqui de rotina, de ter um horário fixo para acordar, o horário do divertimento, o horário do prazer e tal. A gente sabe que tem essa série de coisas que a gente tem que tomar atitude para ficar bem. A minha pergunta é, quando você está no estado clínico de depressão, para fazer essas coisas que possam te ajudar, você precisa vencer barreiras mentais também. Essas coisas podem te ajudar a você mudar um pouco a sua vida, só que para chegar até essas coisas, eu sinto que, no meu caso, por exemplo, eu tenho barreiras mentais para conseguir fazer elas. E aí, como vencer essas barreiras na cabeça da gente, pra gente poder tomar essa atitude? Como criar um hábito, né? É, isso. A questão aqui é, eu sei que eu tenho que fazer exercício. E aí, como vencer a minha cabeça e tomar vergonha na cara falando, não, agora eu vou levantar e vou fazer exercício? Muito, muito interessante, muito pertinente a tua pergunta, Brão. Na Eureka a gente fala muito sobre isso. Nossa camiseta aqui, estou usando ela, se chama Micropassos, Micromissões, Microvitórias, uma vida plena. Não é a Eureka que começou a falar isso, né? Mas alguns teóricos da ativação comportamental, uma linha de estudos da psicologia, meio que traz um slogan: se uma tarefa está muito difícil para você, é porque você não quebrou ela em pequenas partezinhas ainda. A primeira parte é quebrar a tarefa em microtarefinhas. E a segunda tarefa realmente é trazer isso para o hábito. E um hábito é quando você faz algo sem precisar pensar muito sobre isso. Escovar os dentes é um hábito porque a gente repetiu tantas vezes que a gente não pensa muito. Então o que a gente puder trazer para essa rotina, para esse hábito, e aí começa uma virada de chave
que o Abraão falou assim, como convencer a minha mente que eu tenho que ir lá para academia, por exemplo, que eu tenho que ir lá fazer meu exercício ou estudar, que seja. A questão é que a gente não precisa convencer a nossa mente. A nossa mente, ela fala muito com a gente. A nossa mente, eu gosto de fazer uma brincadeira que ela é tipo o Patrick do Bob Esponja. Ela quer nos ajudar, ela acha que tá fazendo a coisa certa, só que ela é toda atrapalhada, ela é impulsiva, ela diz muita coisa pra gente. Só que ela às vezes prioriza apenas o preservar, né, a economia de energia. Então a mente, ela vai olhar para um pote de doce de leite e vai dizer, come. A mente é zoeira, a mente é zoeira. Se deixar a mente comandar o negócio, e aí ela vai fazer a gente ficar deitado, comendo doce de leite, vendo televisão, sei lá. Então entra o nosso papel aqui, que é esse julgamento crítico, que a gente faz uma metáfora com o self, como se fosse esse que faz as escolhas apesar do que a mente fala. Então hoje em dia isso caiu muito já na divulgação, né? E as pessoas dizem muito assim, faz apesar da tua mente dizer que não é para fazer. Faça porque é importante, não porque você quer. Dissociar ou eu tô afim ou eu não tô afim. É importante, eu não tô afim ou eu tenho que fazer, sabe? Imagina do que seria de nós se a gente só fizesse aquilo que a gente tá afim. Ir para uma academia, vamos facilitar o caminho até a academia. Vamos deixar a roupa preparadinha, vamos criar um horário para fazer todos os dias. Eu falo para os pacientes assim, se no começo precisar dormir já com a roupa da academia, dorme com a roupa da academia, se o horário que tu vai é de manhã. Então, ajeite isso para tornar o mais fácil possível e comece devagarinho e vai. E a vontade vem depois. Não espere, essa é outra chave que as pessoas precisam muitas vezes virar, que é, tenho vontade, fiz, faço. Não, é o contrário, eu faço e muitas vezes a vontade vem depois. Então eu vou para academia, eu me permito estar ali aproveitando aquele momento e a vontade começa a surgir depois. Isso é interessante porque as pessoas têm essa ideia da motivação como uma coisa meio mágica, né? Isso que você falou é muito verdade, porque todas as vezes que eu fiz atividade física, pra ir é um sufoco, mas depois que eu tô lá, eu animo e flui, sabe? E eu acho que uma coisa que é muito importante a gente falar nesse contexto do Setembro Amarelo é que quando a pessoa tá assim, sentindo toda essa dificuldade, é importante que ela busque ajuda. Muitas vezes a gente vê que as pessoas estão numa situação assim muito difícil e ainda tem muito medo de psicólogo, de tomar remédio, um preconceito, de ir num psiquiatra. E às vezes, talvez você vá no psiquiatra e ele nem vai te passar um remédio. Mas você pode ir lá e tirar as suas dúvidas. Isso é muito importante, você ter uma ajuda capacitada. No mês do Setembro Amarelo, a gente vê muitas pessoas que não são psicólogos oferecendo ajuda, tirando dúvidas e fazendo um desserviço, né? E eu acho que às vezes as pessoas esperam muito chegar num estado muito crítico pra buscar essa ajuda, sabe? Tipo, não, tomar remédio o remédio tem toda essa coisa mística em volta dele e as pessoas têm muito medo, né, de tomar remédio ainda. Você não toma remédio pra dor de cabeça? Eu tomo mesmo, vou no médico e já falei, não tem problema, eu tô com esse Talopram aqui, ó. Eu vou feliz tomar meu comprimidinho diário. Não tem problema nenhum com isso. Sobre o que os meninos falaram, né? Somente o que o Lucas falou sobre as microações, né? A gente tem a mania de menosprezar as microações, a gente tem um olhar muito macro, a gente só quer o resultado, então a gente não tá ali no processo. Eu tava, justamente um dos podcasts que eu comecei a ouvir é o do Mano Brown, e ele entrevistou o Drauzio Varela, né? Foi maravilhoso. Muito bom, sensacional. E aí o Drauzio, ele fala sobre essa questão que 10 minutos de exercício é melhor que nada de exercício. Então, assim, se você pode caminhar 1 quilômetro, por que não caminhar? Entendeu? Aí você já pensa, vou caminhar 1 quilômetro só, tipo, vou sair de casa para caminhar 1 quilômetro. É melhor você caminhar 1 quilômetro do que você não caminhar nada, sabe? E ele falou dessa importância do exercício físico, da caminhada, da corrida, de como isso desestressa a gente, né? E traz um pouco mais do bem-estar mesmo. Então, assim, é importante que a gente comece a olhar, principalmente no contexto que a gente está, e trazendo um pouco do que a Raíssa falou lá no início, da lista. Por que não colocar lavei a louça hoje na lista? Sabe, por que a gente está menosprezando essas ações que a gente tem feito, né? Essas pequenas coisas que a gente tem conseguido fazer. Agora que vocês estão falando, que eu já parei de pensar em quantas vezes eu tinha colocado 4, 5 coisas na minha agenda para fazer do trabalho financeiro, porém passei o dia todo arrumando a casa, arrumei todos os cômodos da casa, chegou no final do dia,
putz, consegui fazer nada hoje. Eu começo o dia, galera, todos os dias eu tenho o hábito, assim, de abrir um bloco de notas ou pegar um papelzinho que tá aqui do lado e fazer uma lista do dia. E eu coloco ali as atividades devagarinho, as atividades até que pareceriam não importantes, como essas de lavar louça. E eu coloco, uma vez eu riscava em cima, né? Quando eu tinha feito, eu riscava tudo assim, e aí não dava pra ler a palavra. E eu parei de fazer isso muito de acordo com o que a Mariana tá falando que é importante, né? Então eu coloco um Vzinho do lado ali, tipo aquele certinho. Então eu vejo ali, lavou a louça, eu vejo, fez isso, caminhou, leu um capítulo de um livro. E isso é muito interessante, isso dá um feedback. Quem faz isso com a gente é o videogame. O videogame, ele é excelente em fazer isso com a gente, deixar a gente alegre jogando ele, porque a todo momento ele nos dá um prêmiozinho por o que a gente fez. Então você matou outro bonequinho ali, ele te dá um prêmio. Você conseguiu fazer uma micro missãozinha ali, ele te dá um prêmio. Uma coisa que eu falo, sempre vou falar de produtividade, é que o combustível da motivação é a recompensa. A dopamina é um hormônio, um neurotransmissor, muito responsável por essa sensação de recompensa, e recompensa não só do eu fiz, eu ganhei algo, mas a sensação de recompensa, a sensação de que o que eu fiz construiu alguma coisinha a mais. A gente adora fazer coisas por recompensa. Se você não dá nenhuma, ou se você não acessa nenhum sentimentozinho, mais subjetivozinho que seja, de recompensa, a chance da pessoa ir diminuindo aquilo é muito alta. Então precisamos da recompensa. O gráfico do flow, como dizem, né? O flow é aquele estado em que você está absorto naquela tarefa, aquilo está sendo muito envolvente, é algo que é um pouco desafiador, mas ele também te recompensa toda hora. Programadores vivem isso diariamente. Nossa, que difícil. Meu Deus, consegui! Que maravilha! Exato. É isso aí. Partindo agora para a questão do trabalho, eu queria saber de vocês qual a diferença entre psicologia clínica e psicologia do trabalho. Como é que funciona o trabalho de um psicólogo ou de uma psicóloga do trabalho? E como que eu, diretor de RH da ADAPT, posso usar isso a favor da galera que trabalha aqui? Só que antes de vocês responderem, eu queria só deixar uma utilidade pública. A Raíssa, ela ressaltou a necessidade de a gente procurar um profissional quando a gente precisa, né? E eu sei que muita gente vê a barreira financeira, né, que impede a pessoa de fazer isso. Eu queria dizer, eu não sei como é em outras cidades. Aqui em São Mateus a gente tem um cartão de todos, onde você paga ali R$30 por mês. E aí tem a clínica Amor Saúde ali, que tem uma série de médicos, várias especialidades. E aí você vai no psiquiatra, na psicóloga, e a primeira consulta é R$32. O mais caro que eu já paguei numa consulta, tendo o cartão de todos, foi R$85. Mas geralmente as consultas giram em torno de R$30. Então fica aí essa utilidade pública para quem estiver ouvindo e pensando nessa barreira financeira. Eu tô fazendo terapia faz quase um ano, e eu fiz praticamente uns 6 meses no SUS, né? Tinha um postinho lá perto de casa, tinha um psicólogo lá, e foi o impulso que eu precisei pra ir, né? Porque era perto de casa, enfim. Mas aí eu comecei lá, era de graça, hoje em dia eu faço pelo plano, mas era algo que toda semana você tinha uma motivação pra ir lá, né? Apesar de ser só 30 minutos, né, porque é uma demanda de pessoas muito grande, mas pelo menos você tem aquele tempinho para você falar sobre a sua semana ou falar algo que tá te incomodando, porque eu vejo que as pessoas, Abraão falou aqui a diferença, né, de psicólogo clínico para organizacional, eu vejo que as pessoas acham que psicologia é só clínica e procuram psicologia clínica quando tem um problema. Então, vou procurar psicologia clínica para resolver tal coisa e depois que eu resolver, beleza. E nesse tempo que eu tô fazendo terapia, ao meu ver, psicologia é algo que precisa acompanhar a sua vida. Então, é algo que você precisa manter para desenvolver. É um processo, né? Para desenvolver durante toda a sua vida. Não é algo que você faz durante 1, 2 meses, resolveu determinado problema e tá tudo bem, porque psicólogo, ele te ajuda a resolver o problema, só que ele não te dá a solução do problema. Você tem que aprender a interpretar os sinais, aprender como que você age, né? Então, para você fazer isso, precisa de tempo, então não é algo repentino. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre isso, né? Nessa questão de você precisar de tempo para se entender e também complementar falando da diferença de psicologia clínica para organizacional, para social, qualquer coisa que vocês quiserem complementar, assim.
mesmo que eu não tenha essa experiência, né, como psicóloga no trabalho, mas eu acompanho, né, atualmente uma psicóloga do trabalho da rede. Eu atuei no recrutamento e seleção, e a psicologia entra aí na parte da seleção de entrevistas, avaliação psicológica, né, essas coisas. Mas a psicologia do trabalho, ela tem como função mesmo trabalhar, né, numa melhor relação entre o colaborador, a organização, o ambiente ali em si, entendeu? No início vocês perguntaram sobre como separar trabalho de vida pessoal. Não tem como, porque é o que a gente é, entendeu? Então não tem como você ser uma coisa na vida pessoal e ser outra no trabalho. E a intenção do psicólogo do trabalho não é atuar enquanto psicólogo clínico no trabalho, porque ele não tem que trabalhar apenas com o colaborador, ele tem que trabalhar o meio ambiente de trabalho, focar ali no que está acontecendo no meio ambiente e trabalhar essa relação, né? Empresa, colaborador, ambiente, e tudo ele está relacionado. Agora a psicologia clínica eu deixo para outras. Lucas, o interessante é que você trabalha como psicólogo online, né? O meu é presencial, então também tem diferença disso para você e para o paciente também? Olha, durante muito tempo, Hilário, eu fiz tudo presencial, sabe? Para mim também foi uma adaptação em 2020/2, aí eu comecei eu já atendi online também antes disso, mas foi ali que eu comecei a aprimorar tudo isso, esse home office, né? E vai muito mais, acho que, da relação com cada paciente. Tem muitos pacientes, eu também tinha esse receio, eu achava assim que não ia dar muito certo. Depois, muitos pacientes me deram feedback que eles não querem mais voltar para o presencial porque acharam ótimo online, em que eles não precisam dedicar muito tempo para deslocamento. Então você ia ter 1 hora de sessão, você tinha que reservar umas 2 horas, né, entre chegar até lá, depois voltar para sua casa ou para o trabalho, que ficou muito mais flexível os horários e tudo mais. Então a psicologia clínica, hoje eu vejo muitos colegas também que fizeram essa migração. Eu atendi a parte presencial também durante esse ano aqui, 2021, um pouco ali no final de 2020, quando a gente já pôde voltar, eu comecei a atender um pouquinho presencial, mas era a menor parte, né, lá na Eureka. Então eu acho que essas adaptações, assim, a gente ainda vai entendendo um pouquinho. E vocês estavam falando aí da psicologia nas empresas, no trabalho. É interessante porque eu tenho muito um recorte que lá na Eureka somos muitos, né, psicólogos e psicólogas, então eu tô ali, os meus colegas todos também são da área, também tem ali um esforço para uma certa compaixão, uma certa esforço de empatia que eu percebo, né? Então a galera meio que se ajuda, assim. Psicologia pode ajudar de diversas maneiras, uma empresa, um local de trabalho, um local onde pessoas convivem e tenham objetivos compartilhados, né, como um ambiente de trabalho. Psicologia tem uma função assim de cuidar da ética do local, da ética e dos valores que sustentam a ética no local. E aí leiam-se assim a justiça, as boas relações, o respeito entre os colegas. Então isso de diversas maneiras, propondo intervenções, propondo palestra, propondo workshop em grupo, propondo uma aproximação entre esses funcionários aí do local, propondo todo esse tipo de coisa, além de ficar fazendo meio que um overseeing ali, uma supervisão de como é que está sendo a saúde da galera no meio dessa rotina toda. Então quem trabalha mais no RH tem várias ferramentas para isso. E também a parte da seleção, a parte da adaptação. Então, a Eureka está entrando agora, acho que até é oportuno esse assunto. A Eureka está agora mesmo, a gente está aqui em paralelo no podcast, e a Eureka está dando uma live ali sobre saúde no trabalho. A Eureka está vindo forte agora porque a gente percebeu essa demanda, né, de poder ajudar também o ambiente de trabalho. A gente foi muito clínica, muito ensino para o pessoal da saúde, e agora está vendo também essa parte do trabalho. Eu acho que é muito legal quando falam das áreas da psicologia, porque na verdade tem áreas até muito diferentes das que vocês comentaram, como por exemplo a psicologia do esporte, que é bem menos falada, né, e que eu acho muito bacana, né. Tem psicologia hospitalar, psicologia escolar, né, eu já tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital. Eu já fiz estágio no CPA também, não sei se vocês conhecem, o CPA é a clínica de psicologia da minha faculdade, e nós tivemos um número enorme de inscrições agora na pandemia. O pessoal realmente está buscando atendimento online.
Aí, com relação a essa confusão que as pessoas fazem, né, da clínica, eu acho que fica mais fácil da gente entender que esses profissionais que trabalham em instituições, muitas vezes eles vão ter um contato mais pontual com as pessoas. No hospital ou na empresa, muitas vezes ele vai ver aquele paciente ou aquele cliente, né, uma vez só, porque ele vai estar contratando ele, ou ele vai estar atendendo uma vez só. Então ele precisa saber como agir mais pontualmente. E também o psicólogo social ou o psicólogo na empresa, ele precisa saber trabalhar com grupos, enquanto o psicólogo clínico ele vai fazer aquele acompanhamento mais individualizado, né? Então, o psicólogo, nas instituições de modo geral, né, ele vai ter esse olhar mais pro todo. É muito complicado quando um psicólogo social atua da maneira clínica. Ou então quando um psicólogo escolar, por exemplo, chega na sala de aula e tira aquela criança e vai atuar só com ela, né? E acho que isso tem muito a ver também com o que o Lucas falou da ética. Porque você precisa olhar para aquele grupo, para aquele time, aquela equipe, aquela sala de aula. E quando você está ali atendendo na clínica, você não é o mesmo contexto, né, nesse sentido. Você não vai pegar a família do seu paciente e tentar organizar ela toda. Fica claro a diferença para vocês? Sim, sim. Gente, eu tava vendo, igual o Abraão falou que ele tava também pesquisando sobre isso, em algumas pesquisas eu notei que tá surgindo um novo termo, não sei se vocês já ouviram falar, ele se chama cérebro pandêmico, que é o quê? A pandemia ela tá durando mais tempo do que a gente esperava. Então, como esse processo já está durando muito tempo, a gente está começando a criar novos hábitos, nosso cérebro está começando a lidar de maneiras diferentes com algumas situações. Então a gente está, não sei se aprendendo, mas sendo obrigado a viver com um estresse constante, com uma sensação de incerteza, com uma falta de perspectiva para o futuro, porque, como o Lucas comentou, a gente tenta ao máximo ter controle das coisas, mas se a gente não sabe quando aquilo vai acabar, a gente não tem como lidar com isso, né? Então, a pandemia vai acabar o quê? No final do ano? No início do ano que vem? No meio? Não sei. E aí? Já que eu não sei, o que eu faço com isso? Então, isso dá uma sensação de angústia, dá uma ansiedade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né? Como lidar com essa nova vida nossa, né? 2020 tá demorando a acabar, né? Saudades de 2019, né? 2020 já tá aí quantos meses já? 20? Não acaba nunca esse ano. Então o Rodrigo perguntou como viver, como se adaptar, como equilibrar ansiedade, desmotivação. Essas demandas aqui, elas cresceram na pandemia. Eu acho que talvez posso me parecer repetitivo, só que isso é muito importante. A rotina, ela é fundamental. Então não esperar que o corpo ele grite pelas necessidades dele. A vida na busca de um equilíbrio, ela tem uma mínima organização. Os filósofos falavam da programação do espírito e não deixar o espírito, leia-se pensamento, capacidade de racionalizar, não deixar isso meio solto à espera das nossas pulsões, né, das nossas fomes, das nossas necessidades, mas você ter uma rotina, e se rotina for uma palavra que não é muito agradável, você ter uma programação do seu espírito, uma programação da sua vida, não esperar o corpo pedir por descanso para você descansar, não esperar o corpo pedir por risada para você buscar dar risada. Então ter horário para se alimentar, ter horário, e não precisa ser cri-cri assim, nossa, não conseguia o meio-dia, não, mas meio que tentar converger a um equilíbrio das coisas. Esse equilíbrio ele te deixa menos prisioneiro das tuas pulsões físicas, né, das tuas necessidades, e aí é você que vai ir ditando o ritmo da coisa. Eu acho que ter cuidado com as comparações também, né? Acho que nessa coisa da rotina, porque você entra no Instagram, aí de manhã a blogueira já malhou, já viajou pro exterior, já ganhou milhões, né? Então, assim, é meio difícil também você... não vou me comparar nunca mais. A gente se compara, ainda mais tendo aí o Instagram, podendo ver a vida de todo mundo. Mas tentar, assim, quando se pegar fazendo isso, avaliar, né, isso, acho que isso já ajuda bastante, né?
a comparação, assim como outros comportamentos, a gente precisa avaliar ela nos seus contextos, né? A comparação não é boa nem ruim, a gente se compara e tem uma virtude na comparação, tem o lado bacana da comparação. Acontece que às vezes a gente faz isso sem uma programação, a qualquer momento, a qualquer hora, na falta de alguma outra coisa, a gente vai lá e se compara. Então, tem o lado bom em se comparar, né? Meio que a gente poderia entender como uma pessoa ela tá preocupada se ela tá fazendo de acordo, se ela tá indo bem nas coisas, ela tá tentando ter um certo controle sobre o seu próprio desempenho, olhando os outros, né? Será que a minha vida tá massa? Daí vai lá e olha do outro. Só que se tá fazendo isso em excesso é porque outra coisa tá carente. Se tá fazendo isso em excesso é porque tá parecendo uma necessidade aqui. E de repente uma necessidade de autocompaixão, de dizer, o meu é bacana também. Eu não ganhei milhões, eu não fui na academia ainda às 6 da manhã, mas, cara, eu tô acordando aqui, tô arrumando minha cama, tô fazendo o meu, né? E a gente reaprender a usar a comparação como uma inspiração, quando a gente aceitar que a nossa jornada é a nossa e de ninguém mais, a gente olha pra essa blogueira aí que tá ganhando milhões e diz, cara, que massa a determinação dela. Eu acho que outra coisa que eu pensei quando você estava falando, né, como que lidar com esse contexto incerto, eu tava pensando que eu quero muito no Rock in Rio ano que vem, e eu não sei se vai ter Rock in Rio. Aí eu fico assim, sabe quando você quer controlar a sua animação, você quer, ai meu Deus, mas se eu ficar muito animado e não tiver... E aí uma coisa que eu pensei é que é muito importante a gente evitar ter só planos que dependam de tudo se resolver, sabe? Tipo, colocar a nossa vida inteira na conta da pandemia se resolver. Então, por exemplo, o Rock in Rio é uma coisa que pra eu ir depende das coisas se resolverem. Beleza, e é uma vontade minha, mas tem outras coisas que eu possa fazer ano que vem, que eu possa planejar e que não dependam de estar tudo resolvido. Eu acho que isso ajuda. Eu tenho lidado, né, como eu falei com vocês, eu vinha tendo algumas crises, né, de ansiedade, eu tô fazendo terapia, eu vivia muito no como era, né, antes da pandemia e como poderia ser após a pandemia. Então eu estava vivendo dois momentos, um em que as coisas já passaram e outro em que sofrendo com coisas que poderiam vir. E eu percebi que eu não estava no presente, sabe? Eu não estou me percebendo enquanto pessoa no momento que eu estou vivendo. Então eu estou no ônibus e aí eu estou preocupada de alguém me passar Covid, de pegar, de passar para alguém. Então, assim, sofrendo por coisas que não estão acontecendo, não sei se vão acontecer. Então, naquele momento, se aquilo não está acontecendo, não tem por que eu estar sofrendo por isso. É claro, assim, fazer terapia, gente, é muito importante. Seria ótimo, né, se a gente vivesse numa sociedade em que, se você precisasse realmente de um psicólogo, você simplesmente marcasse, né, uma consulta, uma sessão e fosse fazer sem necessidade, né, de financeira para isso. Mas, assim, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, é começar a olhar para si mesmo. Pensar, o que eu estou fazendo agora? Por que eu estou sofrendo agora? Essa coisa que eu estou sofrendo é uma coisa que vem de mim, é uma coisa que vem externa, né? É futuro, é passado, é o quê? Primeiro identificar essas coisas, porque a partir do momento que a gente tem essa noção e essa consciência, a gente consegue até ter uma noção melhor de como trabalhar essas questões. Eu acho que a Raíssa trouxe essa questão da comparação, né? Essa questão de redes sociais aflorece muito mais isso, né? Fortalece muito mais isso, mas trazendo pela perspectiva do universitário, né? Eu acho que a pessoa tem que começar a pensar que ela fez o melhor possível que ela conseguiu naquele momento, né? Porque se você for olhar nessa perspectiva de comparação, sempre vai ter o que você melhorar, sempre vai ter o que você editar, sempre vai ter o que você acrescentar, né? Eu que edito o podcast, se eu for esperar pra lançar o podcast quando ele tá perfeitinho, 100%, que eu não mude uma vírgula, nunca vai sair. Então, você tem que também tomar essa atitude, né, de beleza, isso daqui tá pronto, vou passar para outra coisa, né? Isso daqui eu consegui fazer o meu melhor, dei o meu melhor para produzir isso e já entreguei e vou para outra situação, né? Porque também complementando o que a Mariana trouxe, a pandemia ela trouxe essa urgência da gente digitalizar as coisas, o trabalho, a nossa vida pessoal, mas também da gente dar valor à saúde mental, né? Porque, ao meu ver, a gente tava naquela mesmice, naquela rotina de vou no trabalho, faço isso, faço aquilo, volto para casa, vou de novo. E agora que a gente tá nesse isolamento social, que a gente tá nesse home office, a gente entrou em contato consigo mesmo, né? A gente tá começando a pensar mais em nós mesmos, tá começando a divagar mais. Então, indo pro final desse cast, né? Dando o último assunto para vocês conversarem, eu fiz um curso de inteligência emocional, né? Porque eu vi a necessidade de que eu preciso lidar melhor com minha inteligência emocional e fiz um curso sobre isso. Um assunto que eu achei bem interessante, que foi discutido lá, é a questão a palavra que a palestra
palestrante usou é definhamento, que é o quê? Você não está nem com depressão, mas você não está bem. Então, você tem a sensação de que sua motivação tá baixa, seu foco tá baixo, você tá com falta de atenção, você sente um vazio, você sente uma sensação de estagnação, você diminui a sua produtividade, né? E aí, eu queria saber de vocês... A gente já conversou sobre depressão aqui, a gente já conversou sobre ansiedade, já conversou sobre produtividade, mas agora eu queria saber como que eu faço para identificar isso, né? Como que eu faço para identificar se eu estou com esgotamento mental, se eu estou com traços depressivos, se eu estou com traços de ansiedade. O que fazer a gente já sabe que é procurar um psicólogo, mas como que eu tomo essa iniciativa, né? O que eu tenho que me atentar para saber que é a hora de eu tomar uma iniciativa mesmo, procurar ajuda e não tentar resolver tudo sozinho, porque é um problema mental, né? Quando você tá com, sei lá, você quebra um braço, você vai no médico resolver seu braço quebrado. Então, quando você tá com um problema no cérebro, vamos dizer assim, numa linguagem bem coloquial, você tem que procurar ajuda. Então, eu quero saber de vocês, né, dos três, como que eu faço para identificar se eu tô nessa situação e preciso de ajuda. A gente não precisa esperar o nosso corpo, assim, ele entrar num estado de emergência, né? O nosso emocional entrar num estado de emergência para procurar fazer alguma intervenção e também para procurar ajuda. Eu gosto de incentivar com os pacientes, com os alunos, que os profissionais, eles precisam de ajuda, né? Eles não estão apenas ali querendo avaliar, passar uma medicação, eles estão querendo ajudar você a entender qual é o quadro, o que está acontecendo. E não é apenas num episódio depressivo que a gente acaba tendo prejuízos por isso. Então, ali no manual técnico dos diagnósticos, o episódio depressivo ele se configura quando se apresenta ali um conjunto de 5 sintomas durante uma semana na maior parte dos dias. Enfim, cada diagnóstico vai ter um exemplo desses de um diagnóstico, mas não precisa chegar num diagnóstico para a gente começar a ter prejuízo. Então a gente precisa observar que acontece a depressão do humor, não necessariamente tendo um transtorno depressivo. E o que a gente precisa aprender a observar, e seria muito legal que a gente treinasse isso diariamente, é a primeira etapa do processo terapêutico, essa autoobservação, esse aumento da percepção desses sintomas. Então eu digo assim, né? Não temos um aplicativo no celular que faça isso pela gente. A gente precisa fazer essa observação diária, aumentar essa crítica no bom sentido, né? Crítica não é só uma coisa ruim, esse insight sobre a nossa motivação, que é mais ou menos a vontade de fazer as coisas que a gente faz, a capacidade de sentir prazer nas coisas. Então, um sinal de um processo depressivo começando é quando eu vou começando a perder aquele prazer que eu tinha nas coisas. E talvez um dos mais que aparece aqui junto com o sono, então a perda na qualidade do sono, dormindo mais, dormindo menos. Junto a isso, outro que a gente observa bastante é a perda da antecipação do prazer. Quando eu falava assim, se alguém chegasse pra mim e falasse hoje, hoje é sexta, domingo a gente vai naquela churrascaria que você adora. Eu já ficaria um pouco alegre agora só de saber disso. Quando você vê que o seu amigo, você, não tem mais esse lance assim de antecipar essa alegria, isso é um sinal. Outro sinal que a gente precisa aprender a observar. O tripé psicofisiológico, sono, apetite e libido, essa energia que o Freud chamava libido de várias energias, motivação, mas aqui nesse sentido, energia sexual mesmo, sabe? Também aprender a observar isso, cada um tem uma variação. E, às vezes, a depressão não se apresenta pela tristeza, se apresenta pelo estresse e pela irritabilidade. Então, aquela pessoa que responde bruscamente, você perguntou alguma coisinha, a pessoa respondeu jogando fogo em cima, isso é bem importante observar. E energia. Energia é também fundamental, cansa rápido, daí a pessoa vai, não, isso aqui é porque eu tô sedentário, isso aqui é porque eu ganhei peso. Olha, não necessariamente, pode ser porque tá uma coisinha de uma depressão ali. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que o diagnóstico ele é só uma parte do tratamento. Ele é muito importante que ele seja feito da maneira adequada, mas acho que como o Lucas falou, ele é um ponto ali e
senão fica parecendo que todas as pessoas que têm depressão são iguais. E não são. E também, às vezes, a gente tem muito aquele estereótipo da pessoa com depressão, que ela vai estar chorando, triste o tempo todo. E não. Eu não sei se vocês já viram, tem uma foto daquele cantor de rock famoso. Ai, eu não lembro o nome da banda agora, mas que ele era careca. Chester que ele Bennington, se suicidou. do Linkin Park. Isso, uma foto dele rindo, horas antes de se suicidar, ele rindo, se divertindo com umas pessoas. Então, às vezes, esse estereótipo da pessoa com depressão o tempo todo, chorando, isso não é verdade. Então, essas questões vão se manifestar de maneiras diferentes, até mesmo físicas, porque tem muitos sintomas físicos que vão ser diferentes para as pessoas. Por isso que a avaliação com um profissional é tão importante, né? Porque às vezes a pessoa sozinha vai lá digitar no Google sintomas depressão, e eu tenho tudo. Por isso que é importante ter calma, sabe? E às vezes o diagnóstico ele é importante, mas como o Lucas falou, é importante essa autoobservação e de você ir atuando na sua rotina para melhorar isso, sabe? A depressão também ela varia a manifestação conforme a idade. Por exemplo, em idosos, existe até um termo depressão sem tristeza. O idoso, por exemplo, ele comunica mais a depressão pelo cansaço. Então a gente acha assim, não, isso aí é coisa de quem tá com mais idade. Pode ser sim um humor deprimido. Como a Raíssa falou, não existe um deprimido igual ao outro, não existe alguém com um transtorno de ansiedade igual ao outro, não existe um psicólogo igual ao outro, por mais que os dois sejam cognitivo-comportamental, os dois sejam psicanálise, também não existe, né? Então não existe nenhuma pessoa igual a outra aí na relação que nós temos com o humor deprimido. E não é porque você tá fazendo um tratamento, tá precisando de uma ajuda que você tem um transtorno, ainda mais num momento como esse, né? Acho que tá todo mundo passando por dificuldades e é importante diferenciar isso. Essa é uma questão, gente. A gente tá 2 anos numa pandemia. Como que vocês, psicólogos, lidam com, beleza, isso daqui é um sintoma, isso daqui é por causa desse estado atual que a gente tá vivendo, né? Dessa situação atual, ou não, isso daqui é algo mais sério, algo que eu tenho que ver direito, pode ser um transtorno. Como que vocês conseguem diferenciar isso, né? De algo momentâneo, causado por causa dessas situações externas, ou se é algo que teria acontecido antes, mas foi despertado pela pandemia ou algo do tipo? A gente não precisa nem ter categorias tão rígidas assim, Rodrigo, e nem também fazer essa diferenciação, porque você falou assim, será que isso é um sintoma mesmo ou será que isso é por causa desse contexto da pandemia? Mas, principalmente a depressão, ela é causada pelo esse contexto, sabe? A depressão, ela é causada pela mudança da nossa rotina. Não é nem o evento que acontece na vida que deixa a pessoa depressiva, mas é o que ela faz com esse evento, e quando ela muda a rotina dela, quando ela muda a vida dela, ela começa a entrar no estado depressivo. Então, quando acontece uma grande tristeza, um episódio muito entristecedor na nossa vida, tome cuidado para você manter aquilo que pode ser mantido. Não mude toda a sua vida porque aconteceu um evento, sabe? Faça o possível para não mudar tudo na vida. Eu acho que também, talvez para esclarecer um pouco, no tratamento não vai ter tanta diferença se começou agora, se começou depois, porque como o Lucas falou, você vai precisar ajudar a pessoa a recuperar as coisas que ela gostava de fazer. Acho que o psicólogo ele vai precisar ser mais criterioso com relação a diagnóstico, né? Para entender se aquilo é uma coisa grave ou se não é. Então essa questão do diagnóstico que ele vai precisar observar com mais cuidado. Por exemplo, a questão da depressão, quando a pessoa acabou de ter uma perda, um luto, é difícil o psicólogo já diagnosticar ela com uma depressão, porque ela acabou de ter uma perda. Então, pode ser só um momento de tristeza em função daquela perda, sabe? Então, acho que essa questão do contexto faz mais diferença para diagnóstico, não tanto para o tratamento. Recentemente eu acompanho um psicólogo, né, no Instagram, e a chamada, né, do post dele é: doença mental é uma coisa que colocaram na tua cabeça. Por quê? É uma questão um pouco polêmica, né? Há muito tempo vem se pesquisando evidências biológicas, né, que provem qualquer diagnóstico de saúde mental. E até então não foi encontrado nada que relacione. E aí ele sugere trocar o termo doença mental, né, por sofrimento emocional, entendeu? Porque é justamente disso que nós estamos falando. Uma pessoa que acabou de perder um ente querido, ela está sofrendo emocionalmente falando, aquela perda, ela está sentindo, né? E eu lembro que durante o curso a gente estudou sobre luto. Um tempo atrás eram dados 3 anos, né,
eram comuns, que uma pessoa levasse 3 anos para superar esse luto. Hoje em dia eles estão querendo diminuir para 1 ano. Então, assim, como é que se mede o luto de alguém, sabe? Como que a gente mede o sofrimento de uma pessoa? Em 1 ano, se você continuar sofrendo, você está depressiva. Em 1 ano, né, você desenvolveu algum transtorno. Então, assim, a gente não tem como medir essas coisas. Olha a sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade capitalista que cobra cada vez mais produtividade, você tem que trabalhar, você tem que estar feliz o tempo todo, você não pode estar triste, você tem que estar bonito, você tem que ser magro. Então, assim, é muita cobrança em cima das pessoas, entende? Então, como que a gente não adoece nesse contexto? Então, assim, não é só por causa da pandemia. É claro que a pandemia é uma merda e que veio agravar muita coisa. Mas anteriormente, sabe, se a gente parar para pensar, já não era tão bom assim. Porque a gente está muito acelerado, quando a gente tem que ser produtivo, a gente não consegue, começa a aparecer síndrome, vai pipocando transtorno. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo. E aí é muito mais fácil eu inventar uma síndrome de alguma coisa do que apontar, não, essa sociedade aqui que está adoecida, entendeu? Não é você que está adoecido. Então, se eu tenho consciência de que não sou eu, mas a sociedade que está me adoecendo, eu vou mudar, entendeu? Então, assim, é claro que sozinho eu não consigo, mas quando as pessoas se derem conta disso, sabe, as coisas começam a mudar um pouco e para de ser individualizado o sofrimento e passa a ser um olhar, volte-se para a sociedade, entendeu? Por que eu estou sofrendo por causa disso? Sou eu mesmo que estou fazendo isso comigo mesmo ou eu estou tentando entrar num padrão, numa situação em que não me cabe, porque as pessoas dizem que eu teria que caber ali, entendeu? Essa questão do sofrimento emocional, ela diz muito mais da sociedade que a gente vive do que, de fato, como eu me sinto com relação a alguma coisa. Eu lembrei, ouvindo você falar, de um conteúdo que eu vi uma psicóloga fazer também, que psicoterapia não é sobre fazer a gente aguentar mais. Tem que tomar muito cuidado com essa expectativa de, às vezes, fazer uma psicoterapia ou uma prática como meditação, né? De, eu vou fazer isso aqui para ser mais produtiva, porque aí eu vou aguentar mais, vou trabalhar mais, vou render mais. E não, psicoterapia também é sobre entender os limites, né? Porque às vezes o capitalismo pega essas práticas como uma meditação e transforma numa coisa pra gente produzir mais ainda. E que essa não é a função da psicoterapia, né? É justamente da pessoa entender e poder agir de acordo com os valores dela. Traz aquele estigma, né, de procurei terapia porque eu sou fraco, né? Porque eu não consegui aguentar. Rola muito preconceito, né, com isso. Agora, né, acho que por a gente estar nesse momento e a psicologia, né, todos os holofotes voltaram para a psicologia nesse momento. Então, alguns preconceitos estão começando a ser, né, desconstruídos, mas essa questão, né, da medicação, se eu vou no psicólogo é porque tem alguma coisa de errada comigo, é porque eu sou doida, é porque, né, entra todas essas questões aí. Então, acredito que esse momento pode servir para isso, né? Para desmitificar muita coisa sobre a psicologia. Inclusive que a psicologia tem resposta para tudo. Não tem. A gente está caminhando, entendeu? Juntos. Então, a gente está descobrindo junto. Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar desse cast, né, desse papo que a gente teve, é que existem diferentes tipos de psicologia e também existem diferentes pessoas que vão buscar tratamento. Então, você tem que ver a partir da realidade da pessoa. Isso é muito do que a Mariana trouxe. Beleza, vocês psicólogos vão fazer o acompanhamento de uma mãe solteira? Tem uma perspectiva de uma pessoa preta, de uma pessoa LGBT? Você tem que saber lidar com vários tipos de pessoa, né, a partir da linha de psicologia que você está atendendo, né, que você se especializou. Mas, gente, fechando esse papo nosso, considerações finais que eu queria que vocês trouxessem para reunir todo esse papo que a gente teve e também que vocês passassem alguns livros, né, para quem se interessou pelo assunto. O que eu posso ler? Aonde que eu posso ir atrás? Então, gente, muito obrigado novamente por poder participar. Para mim é o combustível, é algo que, desde eu lembrar no início do dia que eu vou ter esse momento aqui de noite, eu digo combustível porque ele dá um up, ele dá uma motivação, dá uma alegria para seguir o dia. Gosto muito desse tipo de evento aqui, eu acho que eu aprendi bastante com vocês. Eu acho que eu vou sair refletindo sobre mais coisas. Eu acho que isso é o melhor ganho possível, assim, sair daqui refletindo, instigado, mais curioso sobre as coisas. E eu produzo materiais de todo tipo, assim, no que envolve a psicologia comportamental e a psicologia de aceitação e compromisso, que são os nomes das linhas. Vocês me encontram lá no meu Insta, que é lucasrigoni_psicólogo, e a gente conversa mais sobre essas questões. E dicas de livros, assim, hoje em dia
a literatura que a gente está estudando bastante, que faz parte do nosso curso de formação, ela é uma literatura que está, muita dela, apenas em inglês, né? Então, para quem domina o inglês, não deixem de ler o ABCs of Human Behavior e o Act Made Simple. Agora, em português e versões muito legais, um livro que, para quem quer estudar cognitivo comportamental, O Livre de Ansiedade, do Robert Leahy, para mim é um dos melhores livros da TCC. Quem quer começar a TCC, A Mente Vencendo o Humor, a Terapia Comportamental, Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. E um livro aqui que é um dos meus livros favoritos, assim, de toda a minha vida. O conteúdo é mais amplo do que a psicologia, eu acho. Se chama A Paz é Cada Passo, é escrito por um monge chamado Thich Nhat Hanh. É um monge que é um excelente professor da teoria budista e recomendo muito aí para o pessoal ler esse e aproveitar esse livro com calma. Vai ter muito benefício na sua vida. A linha que eu trabalho, que é aceitação e compromisso, ela bebe muito do Zen budismo. Muito obrigado, colegas, Raíssa, Mariana, Abraão e o Rodrigo, pelo papo de hoje. Então, gente, eu queria agradecer muito o convite. Acho que, como aluna, ainda é um prazer estar aqui com vocês, né, que já são formados, têm mais experiência que eu. Foi um desafio aceitar esse convite. Eu estou muito feliz por ter aceitado. Tem o Instagram da Ápice, que é Ápice Consultoria Júnior. Vocês podem seguir lá, me mandar mensagem pra gente trocar uma ideia. Por enquanto ainda não tenho o meu Instagram. Estou com muita vontade de fazer para poder, né, ter um Instagram meu aí de psicóloga. E de livro, eu pensei em 2 para indicar para vocês, que tem a ver com o que a gente conversou hoje. Tem um livro que ele chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ele é muito bacana. E a Brené Brown, ela estudou a vida inteira sobre vulnerabilidade. E eu acho que conversa muito sobre com o que a gente falou, de ir aos poucos, né, buscando fazer as coisas, encarando pequenos desafios. Ela fala sobre como não tem como você ser feliz sem vulnerabilidade, como é importante para você ter felicidade, abraçar a vulnerabilidade. E eu gosto muito de livros como esse, que tem uma pesquisa embasada, mas falam de uma maneira mais acessível. E eu queria indicar outro que chama Autocompaixão, da Christine Neff. Também é na mesma pegada, ela fala de uma maneira bastante acessível. E a autocompaixão também tem a ver sobre isso, sobre você conseguir se acolher quando você não consegue completar a sua lista de tarefas. E é muito interessante porque a autocompaixão, ela diferencia de autoestima, sabe? Não é você sempre se achar incrível, não é isso. Tem mais a ver com você se acolher mesmo. Eu gosto muito dessa ideia de você se questionar. Quando a gente é muito duro com a gente mesmo, se a gente falaria aquilo pro nosso amigo, sabe? Se quando a gente tá se comparando, se a gente falaria isso pro nosso namorado, pro nosso amigo. E ela trabalha muito isso, sabe? De a compaixão que você tem com o outro, você ter com você mesmo. Só que ela faz toda uma pesquisa muito embasada disso, e explicando por que a gente é tão duro com a gente mesmo, por que a gente se menospreza, e como que a autocompaixão pode colaborar para melhorar a nossa vida. E ela traz também um pouco da atenção plena relacionada a isso. É bem bacana, bem acessível, acho que vale muito a pena. Bom, pessoal, novamente, mais uma vez, agradecer o convite. Eu nunca tinha participado, né, e estou entrando agora nesse mundo desse podcast, mas tenho gostado muito e hoje foi, nossa, maravilhoso. Gostei muito de conhecer o Lucas, de conhecer a Raíssa, de conhecer vocês, né, o Hilário e o Abraão. Os livros que eu indico, né, para quem gosta de uma pegada mais filosófica, eu vou sempre indicar esse livro, que é O Mundo de Sofia, né, do Josten. E ele explica do início da primeira corrente filosófica, né, até a mais recente, que o livro é dos anos 80, se eu não me engano. Então ele vai até aí e é um livro sensacional para quem gosta de filosofia e quer entender de uma forma não muito fácil, né? Porque filosofia não é tão fácil assim, mas para quem quer começar a entender é um livro muito importante, eu super indico. O outro é O Sou Mensageiro, que fala um pouco de propósito, né? Eu acho que no momento que a gente está, de repente, ler um livro que vai debater um pouquinho isso, pode ser interessante, é muito legal. É do Marcos Suzuki, que é o mesmo escritor de A Menina que Roubava Livros. E para quem quer conhecer um pouquinho de psicologia social, né? O que é psicologia social, da Mestre Silva Lani, que ele é maravilhoso.
Queria indicar algumas coisas também que eu consumo, né? Eu não cheguei a ler livros de psicologia, mas eu consumo podcasts e YouTube de psicologia. Então eu queria indicar aqui pro pessoal, para não ficar só essa alternativa, né? Então eu queria indicar o Naruhodô, que é um podcast de psicologia, feito pelo Altair. Normalmente eles debatem temas bem de cotidiano mesmo, né? E também tem o Where Should We Begin, da Esther Perel. Ela grava sessões que ela faz com os pacientes dela e disponibiliza no podcast. Então, é algo bem introspectivo, assim. É em inglês, o da Esther Perel, mas o do Naruhodô é em português. E no YouTube, quem quiser ver algo mais audiovisual, tem o canal do Minutos Psíquicos, que é feito por psicólogos. Então, eles trabalham com a questão de desenhar, né? Então, fica algo bem dinâmico. E eles falam de várias questões também, vários temas. Então, depressão, drogas, todo tema que abrange a saúde mental, né? Como são vídeos de 10 minutos, você consegue trabalhar isso de uma maneira um pouco mais direcionada, né? Vamos botar assim. Então, essas são minhas indicações. Abrão, você quer indicar alguma coisa? Em termos de livros, bom, eu vi um insight uma vez de um canal que eu sigo, que eu já vou falar dele, de que a nossa experiência espiritual, né, ela não vem do exterior, né? Ela vem do interior, vem de dentro. Eu estava num momento em que eu não conseguia me encontrar religiosamente, aí eu descobri que eu não preciso, né? A minha experiência espiritual não necessariamente precisa ser religiosa. E eu descobri que eu tenho uma experiência espiritual muito forte quando eu faço qualquer coisa relacionada à astronomia, cosmologia. A gente é poeira de estrela, Abrão. Pois é, então, isso aí pensar nesse tipo de... E, cara, isso aí pra mim é o início de uma conversa de muitas horas. Mas enfim, eu fico emocionado com isso, adoro esse tipo de coisa. E aí, recentemente, eu tô lendo aí o Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson. E a justificativa do livro ele é um livro para quem precisa trabalhar, estudar, né? Tem que dedicar o tempo ao trabalho e mesmo assim quer contemplar o cosmos. E eu recomendo fortissimamente o canal Tempero Drag, da Rita Von Hunt. Na verdade é o Guilherme Terreri, né, que ele faz a persona, né, é Rita Von Hunt, que é uma socióloga e professora de literatura que trata de temas políticos na internet, todos eles super bem embasados. Por que eu recomendo esse canal? Porque um negócio até que a Mariana falou que eu acho muito legal é procurar saber se o que eu sinto é realmente o que eu sinto ou a sociedade tem um impacto no que eu tô sentindo. E o canal da Rita é especialista em falar isso. Nossa, tem vídeos sensacionais que te destituem, por exemplo, da obrigação de estar sempre feliz. Foi um canal que me libertou, assim, do meu medo de estar caindo em papo coach. Opa, achei isso aqui, um tesouro. Nossa, e ela fala muito bem, né? Como só, assim, uma professora de literatura consegue falar, né? E além de tudo, vestida como drag. Eu amo, gente. É perfeito. Pin-up perfeita. Eu só queria agradecer vocês por trazerem isso aqui, porque não é de hoje que eu tô tentando trazer essa mulher pra cá. Sério, mano? Não fisicamente, mas tipo, comentar no cast. Mas vai que rola. Ela é muito maravilhosa mesmo. Ela traz discussões, é o que você falou, né? Bem pertinentes. Pessoal, eu só queria indicar uma página, que eu não tenho página, né? Profissional. Verdade. Clínica. Tenho a minha página do Instagram, que é Mariana_Cartacho. Quem quiser ser amigo aí, vamos lá. E tenho o Chavando a Redução de Danos, que é uma página, né, sensacional dos meus colegas de curso, que é um projeto, né, criado por eles para debater sobre a redução de danos e política de drogas, né, fazendo apologia ao cuidado sem moralismo. Então, assim, é uma página muito legal, eles têm muitos seguidores, cresceu bastante, porque eles têm um trabalho muito sério, né, eles falam sobre redução de danos e eu acho que é muito importante a gente começar a falar sobre isso, né, então acho que de repente dar uma olhadinha na página pode aguçar aí alguma curiosidade ou um interesse mesmo pelo tema, né. Informação, né. Mas então é isso, gente. Adorei esse papo que a gente teve. Obrigado vocês três por aceitarem ter essa conversa. Eu achei que isso funcionou muito bem, se desenvolveu muito bem. Quem quiser seguir a Adapt nas redes sociais, tem o nosso site, adapt.info. Tem a nossa página no Instagram, Adapt Empresa JR. E por hoje é só, gente. Até semana que vem. Até o próximo programa.